Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Mikael, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu costumo falar sobre assuntos diversos aqui, especialmente sobre vida e imigração para os Estados Unidos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui comigo. E hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto importante para quem deseja imigrar. O assunto de hoje é criar filhos nos Estados Unidos. Como é para um brasileiro, para um imigrante brasileiro, criar filhos nos Estados Unidos, principalmente filhos menores de idade. E esse assunto é muito importante porque a maioria das pessoas que assistem meu canal são pais, né, que estão levando seus filhos para os Estados Unidos e muitos querem saber como é a adaptação, como é a escola, que documentos eu preciso levar para os Estados Unidos. E hoje eu estou num ambiente diferente, vestido de forma diferente. Hoje eu estou no escritório e resolvi gravar esse vídeo para vocês. E eu espero que possa ser útil e ajudar vocês aí a tirarem as suas dúvidas sobre esse assunto que é tão importante para quem está imigrando para os Estados Unidos. Então, em primeiro lugar, se você está imigrando para os Estados Unidos e vai levar os seus filhos, eu vou dar uma dica aqui que é importante que vocês primeiro conversem como família com seus filhos, né? E tirem as dúvidas deles sobre a viagem, que eles saibam o que está acontecendo, né? Tendo cuidado, caso você esteja indo como turista, né, de saber orientar os seus filhos para não ter problema na imigração, porque muitos que estão indo para os Estados Unidos estão indo como turista e vão chegar lá e vão aplicar para mudança de status para estudante provavelmente. Então, tem que ter esse cuidado com seus filhos para que na imigração não haja nenhum tipo de problema. E essa conversa inicial é muito importante que você tenha com o seu filho, né? Você vai explicar a ele, né, que ele vai passar um tempo nos Estados Unidos e que vai ser uma experiência boa para ele e tem que haver essa transparência entre a família. Vocês têm que conversar. Claro que se seu filho tiver idade ou sua filha tiver idade e discernimento para ter esse tipo de conversa. Então é importante que você mantenha um ambiente saudável, né, para seu filho e nesse primeiro momento, que é o primeiro momento da viagem, Estados Unidos é um país que reserva muitas surpresas para a gente que tem família, né? A cultura é totalmente diferente. Nossos filhos, eles certamente vão ter mais facilidade de se adaptar à cultura dos Estados Unidos do que nós mesmos. Eles têm uma capacidade, as crianças, os adolescentes têm uma capacidade de se envolver na cultura muito maior do que a nossa. Então, primeiro cuidado que eu recomendo que você tenha é ter esse diálogo aberto com seus filhos, né? Caso ele tenha discernimento para ter essa conversa, explique o que vai acontecer para que não aconteça nenhuma surpresa na criança ou no adolescente que venha causar algum trauma a ela. Segundo lugar, você conversou com seus filhos, decidiu o que você quer em relação à sua família, esse projeto imigratório não é um projeto seu, você tem que ter a consciência que esse projeto imigratório deve ser um projeto familiar. Então, depois que você conversa com seu filho, com seus filhos, e está tudo certo, eles estão cientes do que vai acontecer, você deve organizar a documentação dos seus filhos para fazer essa viagem. Então, o que eu recomendo que se faça? Que você primeiro atualize todas as vacinas, né, de acordo com o que você entende que seja necessário. Atualize as vacinas, faça a vacina de febre amarela, se for o caso, né? Porque às vezes há algumas escalas no voo que são necessárias. Então você deve atualizar o cartão de vacina dos seus filhos, porque vai ser importante isso quando você for fazer a matrícula dos seus filhos na escola. Então outra coisa é organizar toda a documentação dos seus filhos. Se ele tem algum problema de saúde, providenciar os laudos médicos e fazer essa tradução juramentada desse documento, porque você pode apresentar uma cópia dessa documentação à Secretaria de Saúde do estado que você está imigrando. Se for Utah, você vai levar essa documentação para eles terem uma referência, levar a caderneta de vacinação das crianças também traduzida e apresentar essa caderneta à escola, porque quando você vai fazer matrícula, você apresenta essa documentação e eles vão enviar para a Secretaria Municipal ou a Secretaria Estadual e eles vão fazer essa tradução e demora um pouco. Se você já tiver essa tradução realizada, facilita o processo.
Isso não é obrigatório, só que facilita a sua vida. E eu estou falando com vocês para que esse processo seja feito de forma mais acessível possível. Então você vai traduzir certidão de nascimento, certidão de casamento, todos esses documentos você deve ter eles traduzidos. Se você está indo como turista, você tem que ter um certo cuidado de não levar esses documentos impressos suas documentações, em sua bagagem. Então, o que eu recomendo, você traduza esse documento, digitalize e deixe no e-mail de segurança todos esses documentos. Você vai digitalizar com uma boa qualidade para quando chegar nos Estados Unidos você imprimir. Sim, mas eu não tenho impressora, vou chegar lá sem nada. Em Utah, você pode ir na Goodwill, ou você pode ir também em outras lojas aí que vendem produtos usados, você vai encontrar impressora a partir de $5. Então você vai para providenciar essa documentação, a sua documentação também é importante você ter toda ela traduzida. Você vai lá, vai traduzir a CNH. Se você não puder pegar uma PID, que é uma permissão internacional para dirigir, que você pode conseguir junto ao Detran do seu estado, você faça a tradução da sua CNH, a tradução juramentada, né, deixe no e-mail, quando chegar aqui você vai imprimir, porque se você for abordado por um policial, se você não tiver a PID, você pode apresentar a tradução juramentada e vai facilitar também a sua vida. Então, quando você chega nos Estados Unidos e você vai fazer a matrícula dos seus filhos, você no estado de Utah você vai ter uma facilidade, porque o estado de Utah ele providencia profissionais para fazer essas traduções, né? Eles se esforçam para atender aqueles imigrantes que não falam inglês. Então você vai procurar uma escola, a escola mais próxima do seu bairro, eles vão lhe orientar. Tem um site que é do Canyons District, você vai fazer uma inscrição nesse site e lá eles vão orientar você direitinho. E você vai começar a sua vida, né? Crianças acima de 5 anos, elas podem se matricular tranquilamente nas escolas e você vai ter uma tranquilidade, porque você vai ter uma escola de excelente qualidade, seus filhos vão frequentar essa escola de excelente qualidade, pagando quase nada, você vai pagar uns atos que você pratica dentro da escola, por exemplo, lanche, você vai dar uma participação, uma contribuição, se eu não me engano, de $1 por dia, para o lanche da criança, um lanche de boa qualidade. Se seu filho for adolescente, você vai pagar algumas disciplinas lá, que são também um valor só, um valor praticamente irrisório. Então você vai ter uma escola de excelente qualidade, um estudo de excelente qualidade, pagando quase nada. Seus filhos vão ter dificuldade no início, porque eles vão frequentar um ambiente que não se fala o idioma deles, um ambiente que é muito diferente culturalmente do que eles viviam. Eles vão conviver com muitos hispanos, porque o estado de Utah tem muitos hispanos, assim como todos os Estados Unidos, mas no estado de Utah há uma onda de imigração muito forte vindo dos países da América Central, Venezuela e Colômbia. Então, seu filho vai conviver com esse pessoal, provavelmente vai aprender dois idiomas, espanhol, menos proeficiência, e inglês com a maior proeficiência. Então, seu filho vai aprender dois idiomas e provavelmente quando você for matricular o seu filho, ele vai ter que fazer algumas vacinas adicionais. E essas vacinas você pode fazer na rede pública de saúde de Utah. Você vai fazer, vai pagar uma pequena taxa por cada vacina, mas você vai atualizar essas vacinas e constantemente a escola vai pedir que você atualize essas vacinas quando forem surgindo novas doses. Lembrando que você deve estar com essa documentação traduzida. Eu enfrentei uma dificuldade com a minha filha adolescente na matrícula, em virtude desses documentos que não estavam traduzidos. Boletim escolar da última série, histórico escolar, é bom você traduzir também, para você, quando chegar nos Estados Unidos, ter a vida completamente facilitada. Sim, em relação aos filhos, infelizmente, há um índice muito grande de adolescentes que passam a enfrentar problemas lá nos Estados Unidos. Porque, eu não sei se vocês acompanham as notícias, periodicamente algum adolescente brasileiro se envolve em algum problema lá nos Estados Unidos. Dirigindo sem carteira, embriaguez, uso de droga. Isso é comum, infelizmente, e acontece muito isso, adolescentes presos. Porque quando a gente começa a viver nos Estados Unidos, infelizmente, a gente passa a trabalhar mais do que viver.
Então, muitos pais vão ver raras vezes os seus filhos durante um dia ou até durante a semana. E esse é o meu alerta que eu faço a você que é pai, vai levar seu filho para os Estados Unidos. Tenha um tempo de qualidade com seus filhos. Você vai chegar nos Estados Unidos, vai trabalhar bastante, vai chegar exausto em casa, você só vai querer dormir, você não vai querer fazer outra coisa de tão cansado fisicamente você está. Mas mesmo assim, dedique uma parte do seu tempo aos seus filhos nos Estados Unidos. O que eu vejo são muitas crianças e adolescentes se perdendo nos Estados Unidos por falta de orientação dos pais. Os pais não se preocupam com os filhos, começam a dar aos filhos tarefa que aqui no Brasil as crianças e adolescentes não estão acostumados a ter. Por exemplo, o filho que é um pouco mais velho cuidar e pegar o outro filho menor na escola. Crianças voltando a pé da escola, que é muito comum, de bicicleta, porque aqui a gente tem aqui nos Estados Unidos, eles têm uma relativa segurança. Eu estou no Brasil, falo aqui, me confundo às vezes ainda estou me adaptando com essa mudança. Então, há uma relativa segurança, as crianças vão e voltam no ônibus, quando não é do ônibus da escola, até a pé, de bicicleta, de patinete. Então, você perde um pouco o controle da educação dos seus filhos, um pouco do crescimento dos seus filhos. E, inclusive, em Utah, duas adolescentes vieram a óbito no acidente de trânsito. Isso foram adolescentes brasileiras, isso foi um acidente que chocou a comunidade brasileira, aconteceu no ano passado, andando em alta velocidade, de carona, e aconteceu esse acidente. Então, infelizmente, as crianças elas são criadas soltas nos Estados Unidos e os pais perdem um pouco desse controle. Então, o alerta que eu faço para você que é pai, está pretendendo ir para os Estados Unidos e levar sua família, é que reserve um tempo para conversar com seus filhos, saber com quem eles estão andando, saber o que eles estão fazendo, como está o andamento deles na escola, se possível ir na escola, falar com algum professor, falar com a coordenação, perguntar como está o andamento da educação do seu filho, da sua filha, saber como está o comportamento. São coisas importantes, você deve acompanhar, porque os filhos são heranças de Deus. Então Deus nos deixou os filhos para serem a nossa descendência aqui nessa terra. Nós vamos embora e eles vão ficar aqui. Eles são o nosso DNA que vai ficar plantado aqui na terra. Então a gente tem que ter cuidado com a criação desses adolescentes e dessas crianças. E eu fico muito triste e preocupado quando eu vejo a notícia de crianças e adolescentes grávidas nos Estados Unidos, adolescentes que praticamente perderam qualquer tipo de orientação dos pais, se envolveram com drogas, e adolescentes que estão se envolvendo no crime, adolescentes que estão perdendo a sua vida nos Estados Unidos porque os pais simplesmente só levam um tempo em trabalhar, porque realmente hoje para você sobreviver nos Estados Unidos você tem que trabalhar bastante. Então, esses adolescentes estão perdendo a vida, estão desperdiçando a vida deles com coisas que eles não deviam estar gastando seu tempo. E falta, às vezes, muitas vezes, falta orientação dos pais. E esse é meu alerta para você que está indo para os Estados Unidos. Não deixe de ter um tempo de qualidade, de acompanhar a educação dos seus filhos, de conversar, de falar sobre Deus para os seus filhos, de consagrar realmente seus filhos ao Senhor e entender que essa oportunidade que você está tendo para os Estados Unidos é uma oportunidade para crescimento da sua família, para melhoria de vida, da qualidade de vida da sua família, não para que seja destruída a vida dos seus filhos. E esse é meu alerta para você que está levando seus filhos para os Estados Unidos, para você ter o cuidado. Eu sei que é muito difícil, a vida nos Estados Unidos a cada dia fica mais difícil. E às vezes a gente tem que trabalhar de manhã, de tarde, e às vezes surge um bico à noite, você vai trabalhar à noite. E não faça isso em detrimento da educação e da companhia dos seus filhos. Tente dosar isso de forma a não deixar os seus filhos desamparados de pai e de mãe. Se organize com sua esposa ou com seu marido e sempre um deva ter um tempo durante o dia com os seus filhos. Vá no McDonald's, que é barato, vá conversar com eles, passar pelo menos a hora do almoço, algum tempo junto deles. Não deixe eles muito à vontade, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura de educar e estar perto dos seus filhos. Nos Estados Unidos eles não são assim.
Os americanos criam os filhos literalmente soltos na rua, eles são muito, eles têm uma confiança muito elevada na segurança, então eles soltam os filhos, ficam na bicicleta na rua, saem de casa, vão para todo canto. Então, assim, nós brasileiros temos uma cultura diferente e nós não podemos permitir que essa vida louca que vocês vão levar nos Estados Unidos afete o futuro e a educação dos seus filhos. E essa é a palavra que eu tenho para vocês. Eu espero em breve voltar aqui com mais um vídeo. Que Deus abençoe e até a próxima. Valeu!